começando aqui mais uma live. Hoje é quarta-feira, 27/11/2024. Estamos aqui no mês de novembro. Falta mais um mês para a gente fechar a 12ª imersão. E aí a gente pode começar, inclusive, a fazer aí um balanço aí, David. A gente pode começar a Susan aí. Oi, dona Susan. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa O, noite. Boa noite, Davi. Boa noite. Boa noite. é... Falei com a Susan de tarde, viu? Você encontrou ela na rua, né? Encontrei. Ah, Alisson tá enrolado. Ele chegou agora, falei. É Ele o, foi. o negócio é o seguinte. Agora, amanhã, eu vou dedicar aí um tempinho, vou pegar o vídeo, vou botar no formato da escola, vou selecionar as frases, vou, Tá, vou fazer os banners e aí eu te mando para tu ver. tá bem. Beleza. E estamos aqui falando aqui, podemos começando a fechar aí a 12ª imersão, né? Estamos aí no penúltimo mês. E hoje eu comecei a fazer um áudio, né, falando dos os tops da escola. Eu falei para um amigo meu, ele falou, quais são os teus... Eu perguntei para ele os 3 tops do ano para ele, e aí falei dos meus 3 tops do ano, né? E eu falei que o meu cuidado com a saúde melhorou muito, então eu acho que foi top, foi muito top. Aí tem um pacotão de coisa aí, inclusive operação e tudo. A ginástica, subir escada, tem várias coisas aí, né? A continuação da minha reeducação alimentar. E, e falei da escola, né? Eu acho que a escola teve aí vários upgrades aí. E aí eu queria saber de vocês aí, que estão participando aí da escola, aí falando assim especificamente da escola, o que vocês acham que foram coisas top da escola esse ano? David, que chegou primeiro, podia começar. Pode falar até do ano, se quiser. Né? Não precisa falar só do semestre, David. O que você achou que foi top na escola? Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Para mim, assim, falando no singular, né? Foi o livro, né? Esse modelo de criar livros no modo cooperação, para mim foi muito top. Até mesmo porque eu lancei o livro, né? Segundo, foi ter criado um tapete de Aladdin voltado para o mundo corporativo, né? Que é onde eu desenvolvi bastante coisas da minha consultoria. Eu acho que esses dois foram os dois mais tops para mim, digamos assim, que impactou no meu pessoal. Entendi. E você, Suza, o que você destaca aí na sua relação com a escola? O que você acha que foi legal? Participei mais esse ano, eu, né, consegui ler mais, refletir mais. Então, para mim, o top dos tópicos que eu gostei, né? Vou botar aí no número 1, quando você fala de psicologia e educação 2.0, acho que eu fiz assim, opa, peraí, deixa eu ver mais, que é uma área, são áreas que me chamam mais atenção do que a parte de blockchain, que eu não consigo entender muito bem, mas acho muito importante falar sobre. Então, isso seria o top um tópico, educação e psicologia. Pessoalmente falando, cuidei muito mais, né, da minha questão da espiritualidade, que é um compromisso que eu tive, né, que estou participando hoje de grupos de estudos. E o terceiro
e deixei para o terceiro e mais grande finale, que é a minha questão profissional, que pela primeira vez aí eu dou uma pausa no meu profissional, né? Recusando até emprego para recalcular a rota. Ah, legal. Eu acho que uma das coisas que eu. Aí vamos falar assim especificamente da escola. É, eu acho que a ideia de fazer os livros, os artigos virarem livros, né? Então, o primeiro semestre eu publiquei os escritos do Nepô, versão estendida, né? E agora no segundo semestre também. Então, isso dá uma sensação bacana de você estar criando o teu legado. Quer dizer, tá ali, né? Então, muitas ideias que você vai tendo, etc, etc. Amanhã alguém vai falar, pô, pô, Nepomuceno é um cara que, pô, tem muita coisa bacana, etc tal. Tá tudo ali. E determinadas coisas que pode ser até que eu não valorize muito hoje, amanhã ajude alguém a entender de uma outra maneira, etc tal. Então tá tudo ali, com todos os áudios organizados, coisa que não tinha nas outras imersões. Outra coisa que eu achei bacana também teve essa coisa dos livros que eu estou trabalhando, né? Agora eu vou até mudar um pouco isso, né? Essa semana eu comecei no fim de semana, na quinta e sexta-feira, vou trabalhar no marketing, que já pegando o trabalho da Susan, e, e vou trabalhar naquele texto básico, que eu estou chamando de núcleo duro da escola. E aí vou aplicar isso no livro lá nosso, do blockchain, e na Educação 2.0, e no Sapiens 2.0. E aí vou melhorar esses livros para botar uma nova versão no ar. E a coisa importante foram as mentorias, né? Esse ano, com esse estudo todo da existenciologia, e hoje, Susan, depois da nossa mentoria, eu fui fazer sauna com um cara, e aí fiquei pensando sobre a nossa conversa, e aí comecei a imaginar, o Bruno está no shopping, eu comecei a imaginar que o que eu estou, de repente, pensando é em criar, olha só que interessante, a livroterapia. Interessante. Então, você traz para mim dizendo, cara, eu estou com problema de foco, de disciplina. Beleza, então vamos escrever um livro. É, Vamos escrever um livro sobre isso. Você vai falar das suas histórias e a gente vai tentar entender isso e você vai se especializar nisso e você vai fazer um livro. Em vez de você ficar, ai meu Deus, eu não tenho foco e fica se atirando, não, estou escrevendo um livro sobre isso. Pode começar assim, da coisa mais básica. Mas se você imaginar que todo mundo que eu começar a fazer mentoria, Aline, eu fiquei pensando, mas o livro, faz um livro, vamos escrever um livro juntos? Vamos organizar um livro? Vamos pedir para o chat GPT ajudar a gente? interessante. E aí cria-se um método, né? Um método um novo método para a gente poder superar os problemas. Entendeu? E não só vai superar o seu problema, como ao mesmo tempo, e aí vivendo esse mundo digital, ao mesmo tempo você está produzindo algo que pode ajudar outras pessoas. Sim. Aí me veio essa ideia. Livroterapia. Eu vou colocar uma questão polêmica assim, né? Acho que eu já perguntei algo parecido sobre conteúdo. Se todo mundo escreve um livro e publica, não fica com muito livro no mundo e quem que vai escolher o meu livro? Eu fico pensando assim, porque a gente está na era da informação, já não tem muita informação. Eu consigo entender a livroterapia, mas eu não sei se seria algo que eu publicaria, entendeu? Tudo bem, essa escolha você pode fazer. Mas, por exemplo, você começa a escrever, desenvolver, contar as histórias, etc, etc. Fica legal, né? Sabe o que acontece, Susan?
Preste atenção numa coisa. Você imagina assim, tem muita informação, etc, etc. Mas a gente está indo para um mundo mais singularizado e mais Certo. nichado. Então, quando você colocar na capa do seu livro, dizendo para quem tem problema de foco e disciplina, né? Sei lá, bota um título qualquer que a gente colocou ali, pessoas que têm problema de foco e disciplina, você não vai atingir todo mundo, mas você vai atingir um nicho pequeno, que seja de 50, 100, 200 pessoas. Tá ótimo. Mas o mais, Verdade. mas o mais importante, você não está escrevendo para os outros, você está escrevendo para você. Você está desenvolvendo a sua mente secundária. No momento que você escreve, você está desenvolvendo a sua mente secundária. E você botando no papel, facilita o meu trabalho de te ajudar. Entendeu? Facilita o trabalho. Aí a Aline está lá, né? Ela tem um problema do cinsismo, né? Que ela diz sim para muitas coisas. Então ela tem que escrever um livro sobre o cinsismo. Transformar o limão numa limonada. E ela se especializar nisso. Ela pode ajudar 50 pessoas. Tá ótimo. Tá ótimo. Que ela ajude as pessoas da cidade dela. Tá ótimo. Ela não precisa atingir 50 milhões. Isso é a época da TV Globo. Hoje a gente não precisa disso. Se a gente for parar para pensar que uma turma, às vezes são 30 alunos, tem porquê, né? Assim, ficar pensando que tem que atingir milhões, porque a internet te coloca em números muito grandes. Exatamente. Aí, Pô, fala. só para complementar, estava conversando outro dia com uma pessoa e a gente, depois que a mídia tradicional, que era de massa, perdeu relevância, perceba que não tem, já faz décadas que não tem nenhum nome relevante a nível nacional. Se você pega os caras que são conhecidos como Faustão, etc., você não acha ninguém recente, né? Porque a internet, ela não dá, ela não tem esse foco massivo. E a gente está entrando num outro patamar que esses influenciadores grandes que entraram no começo da mídia digital, Felipe Neto, Whindersson Nunes, você também começa a perceber que não tem, nos últimos 10 anos, 15 anos, não tem influenciador muito conhecido como esse. É tudo nichado. É tudo, assim, o cara mais conhecido é conhecido dentro de um grupo de 5 mil pessoas. Eu acho que tem assim, influenciadores que atingem muita gente, mas aí quando pega um viés assim muito amplo, geral e político, por exemplo, a pessoa acaba ganhando muito negócio. Mas eu acho que a característica desse novo Sapiens é a especialização. Então, por exemplo, a Aline, ela começa a escrever sobre cinsismo. A Susan vai escrever sobre foquismo, procurar o foco, né? E, Gostei desse nome. pois é, ela vai começar a procurar o foco, ela vai estudar isso, ela vai reunir os autores, etc, etc. E aí ela vai fazer uns vídeos, etc. A pessoa fala, cara, eu tenho o mesmo problema que ela. Aí ela pode criar um grupo de pessoas que têm um problema de foco. E olha só que interessante, Susan. Você pode usar a livroterapia para as próprias pessoas. Que elas podem contar as suas histórias, elas podem fazer um livro junto, por exemplo. Você pode, em vez de fazer um livro isolado, pode fazer um livro junto. As pessoas vão falar, vão estudar. Qual é o barato disso? Verdade.
Qual, qual é o barato disso? Fala, doutor Fábio. Tá sumido, hein? Que isso, tô não. Como sempre aí, né, Fábio? Beleza? Beleza, David. Olá, Fábio. Você conseguiu ouvir? Tem mais gente aí? Não. Você. A Fernanda talvez vai entrar mais tarde. Ela falou que estava enrolada. Tá bom. Tá bem, tem que sair um pouquinho mais cedo, porque você consegue aqui antes aqui, mas estamos aqui para participar um pouquinho aí e aprender. Então, estamos aqui falando de uma novidade aqui que pintou aqui, que é a livroterapia. Então, eu estava fazendo a mentoria com a Suza e a gente teve a ideia de começar a escrever um livro falando sobre foquismo, a dificuldade que ela está tendo de focar. A Alessandra entrou ontem na escola, é um novo aluno aí. E fala, doutor Alessandro. Olá, boa noite, tudo bem, Nepo? Tudo bem? Pessoal? Tudo bom? Beleza. Foi um atraso aí, pessoal. Saindo de uma reunião, entrando em outra, mas Seja na bem-vindo. ativa. Obrigado, obrigado. Então a ideia, estamos falando aqui, quer dizer, então, a ideia seria criar a livroterapia. Surgiu hoje. O que é a livroterapia? Você tem um problema e você diz, eu vou escrever um livro sobre esse problema. Em vez de você ficar escondendo esse problema, botando ele no quarto mais escuro da tua casa, você vai trazer ele para colocar o problema no telhado, tomando sol. Aí vai começar a construir as histórias, começa a escrever as histórias, e aí dentro da mentoria eu vou ajudando a refletir sobre aquelas histórias e a gente vai melhorando aquilo. Aí a pessoa vai estudando e passa a ser um especialista no seu próprio problema. Fala, Suza. Você me fez refletir com esse negócio de livroterapia uma coisa. No meu caso, ok, escrever. Mas, por exemplo, eu tenho um irmão, ele não gosta de escrever, mas ele desenha muito. Entendeu? Então, eu acredito que cada um vai ter uma forma de expressão também. Talvez, por exemplo, aquela moça que vai falar do sensismo. Vamos dizer que ela detesta escrever, mas ela, de alguma forma, por meio de alguma arte, ou podcast, desenho, música, poema, não sei, ela pode expressar essa questão também, sabe? Até mesmo se a pessoa, sei lá, eu sei que não tem ninguém aqui, mas alguém sendo da dança, sabe? Porque eu acredito que existe a arte de escrever, mas a arte tem outros desdobramentos. Mas aí eu vou ponderar aqui uma coisa que é a seguinte. A escrita, ela é a ferramenta principal da mente secundária. Então, por exemplo, se a pessoa não gosta de escrever, ela pode, aí hoje em dia com o chat GPT, ela pode dizer, olha, eu tive um problema hoje, o cara me falou isso, não sei do que, papá, e eu queria escrever um artigo sobre isso. Pega no chat GPT e bota lá. E aí fica refletindo, pensando. E aí, como eu estou fazendo com o Josuel, eu acho que na livroterapia, começando a desenvolver uma metodologia, o cara pode dizer assim, o problema foi esse, a história é essa. O que eu aprendi com essa história? E aí escreve o que aprendeu. Então, aí você vai exercitando o cérebro para ele poder, o tempo todo, tá? Qual foi a história, o que aconteceu e o que eu aprendi. Fábio, fala. Era para somar só com isso que você falou, meu povo. Porque, como você diz, né? Escrever é você conseguir pensar sobre o seu pensamento. E a terapia, de certa forma, é isso. Você vai vasculhar sua mente primária e você vai conseguir repensar ali as suas crenças. Quando você está fazendo outro tipo de expressão, algumas você vai conseguir chegar mais
próximo dos conceitos, por exemplo, você vai fazer um quadro, uma arte que traz algum conceito, ali você vai estar pensando sobre os seus pensamentos, de certa forma, para expressar aquilo. Mas, por exemplo, você fazer uma dança, talvez não tanto, você não vai chegar a pensar em conceitos, é simplesmente uma expressão, você vai liberar suas emoções, vai gerar uma química boa em você, mas talvez aquilo que está te fazendo questão vai voltar porque você não pensou, você não destrinchou aquele problema no nível de conceitos, de percepções, não analisou aquilo. Né? Então, a escrita ela permite pensar sobre o pensamento no nível de conceitos e narrativas. É diferente de outras formas de expressão. Eu acho que quando você coloca as coisas em palavras escritas, você obrigatoriamente. Porque o que que é legal, Susan? Vamos lá. Eu aqui, a minha adaptação em Teresópolis foram 4 anos e meio, né, que eu estou aqui. Eu aprendi que eu faço parte do Sindicato dos Bem-Humorados, que 10% da população está dentro desse sindicato. Hoje, inclusive, passou uma menina, né? Ela é muito bem-humorada. Aí ela já passa me zoando e eu já passo zoando ela. Então, assim, é do Sindicato dos Bem-Humorados. A gente já sabe que já tem carteirinha, a gente já se reconhece, entendeu? Alegria, brincadeira, não sei o quê. E tem o Sindicato dos Rabugentos. Mas eu tive que escrever isso. Entendeu? Eu tive que escrever. Eu posso, inclusive, quer dizer, com o trabalho que eu faço aqui da escola, no fundo eu também estou fazendo essa livroterapia. Porque eu aplico em mim. Todas as coisas, às vezes eu escrevo coisas que não têm a ver comigo, mas tem muita coisa que eu falo que tem a ver com o meu aprendizado pessoal. Então a livroterapia é, vamos identificar a dificuldade principal que você tem. E aí vamos dar um nome para ela. Porque aí tem um foco. E vamos escrever um livro sobre isso, né? Contando histórias que me prejudicaram e como é que o que eu aprendi. E aí você vai criando uma rotina para você poder ir entrando no espiral. Alessandro, o que tu acha dessa ideia? Bacana, mais ou menos? Eu gostei da que você falou da livroterapia, né? É mais que ela estava falando de uma forma de fazer, né? Eu estava pensando em conteúdo terapia, né? Porque ela falou, a Susan falou de várias formas de expressar, mas faz sentido sim porque quando você começa a escrever sobre aquilo, pelo menos quando eu vou escrever sobre algo, algum problema, criar algum processo, você sempre faz uma pesquisa antes, né? Uma das coisas que eu tenho, por exemplo, criado muito playbook, né? E por mais que eu use hoje a tecnologia, eu use o chat GPT, eu não peço para criar o playbook, né? Eu já coloco os inputs de algumas premissas do que eu já sei. Mas dali de algumas coisas sempre fica uma brechinha, alguma coisa que está faltando, aí sim eu peço para ele pesquisar, trazer algumas referências para eu estudar e poder resolver aquele problema. E aí quando a gente começa, é mais ou menos isso, né? Você expor o problema e começar a colocar ele, né, no telhado ali tomando sol e você, de certa forma, vai compreender ele, você vai fragmentar esse problema em vários pedacinhos, depois você vai juntando ele, e aí você acaba se tornando um expert em superar, em compreender esse problema. Eu acho interessante mesmo a questão da livroterapia. E o que é um problema para mim é um problema para muitas outras pessoas. Hoje, pensando que o livro ele é sempre feito para alguém, né, para ter um público específico, poxa, provavelmente eu vou acertar desse público, né, pô? Mas vai ter um público de algum tamanho, vai ter, né? Mas vamos supor, digamos assim, uma pessoa que é cincista, não consegue dizer não, né? Aí ela começa a escrever o livro, etc. Então ela comenta com a pessoa, eu também tenho esse problema, e não consigo saber. Isso é bom. Aí a pessoa fala, cara, então vou te mandar meu livro. Aí a pessoa vai ler, ela fala, que coisa, poxa, aprendi muito com você, as tuas histórias e tal, babá, babá. Porque o que eu acho que essa história da livroterapia... Malandro, galera, isso apareceu hoje. Não estou dizendo que... Mas eu comecei Que seja um artigo ou terapia, você faz um artigo sobre aquilo, já vai te ajudar Pois a é, entender melhor, né? Compreender, né? pois é, mas eu acho que a ideia do livro... Porque é o seguinte, vamos lá, o caderninho da crise
são problemas conjunturais. Então, assim, o cara da esquina, que é flamenguista, me mandou tomar naquele lugar. Não, o vascaíno me mandou tomar naquele lugar, e o outro da esquina me disse, olha só a história, que eu era maluco, que eu era chato, porque eu estava zoando ele por causa do Flamengo, e que o cara que tinha me mandado tomar naquele lugar tinha uma certa razão, porque eu era muito chato. Aí depois o taxista sacou que houve esse conflito, o Márcio. Aí um dia eu estava passando, ele falou, senta aqui para a gente conversar. Aí começou a falar e falou, aquele cara ali, aqui no ponto, tem muita gente que não fala com ele por causa disso, 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 disso. Aí eu ganhei um amigo. Eu ganhei um amigo. Perdi um, ganhei outro. Só que eu ganhei um cara muito melhor do que o que eu perdi. Foi um custo-benefício ótimo. Então, se eu conto essa história, então eu posso contar, né, eu poderia escrever um livrinho que é como é que um cara do sindicato do bom humor, do sindicato dos bem-humorados, aprendeu a lidar com o sindicato dos rabugentos. Porque o rabugento, ele fica com muita raiva do participante do sindicato dos bem-humorados. Então eu aprendi. Demorei 4 anos e meio para aprender. Entendeu? Então eu tenho uma história, tenho um processo. E poderia cair para um problema. Qual é o problema que eu podia cair? Ah, não, gente. Eu acho que eu estou errado. Sabe? Eu acho que eu sou muito bem-humorado, cara. Eu não sei lá, acho que isso não é legal. Eu vou me segurar um pouco. Ao contrário, as brincadeiras que eu faço aqui, cara, me jogam lá para cima. E eu simplesmente consegui entender que depende do sindicato. Então, eu não posso, e aí o meu erro era, eu estava brincando com pessoas dos sindicatos rabugentos que ficam com raiva de mim. Entendeu? Isso foi tudo aprendizado. Demorei 6 cases para falar o que eu estou falando para você. 6. Levei 6 cacetadas. 6. Para aprender. Hoje, eu diria que eu já virei assim uma espécie de especialista, né? Em lidar, em reconhecer que eu sou do sindicato dos bem-humorados, reconhecer que existe o sindicato dos rabugentos e que eles não se entendem e que não pode se relacionar. Entendeu? Então, a ideia da livroterapia é a gente pegar um problema que é uma fraqueza nossa e transformar essa fraqueza num projeto. É essa a ideia. E esse problema que eu estava falando do cara da banca, do cara aqui da esquina, foi um problema conjuntural. Não é um problema estrutural do Nepo. Eu não tenho esse problema estrutural. Né? Então, agora, quando a gente tem aquele livro que eu não me lembro qual foi, que ela falou, como é que você avalia que um problema é mais estrutural? Olha aí, Alessandro e a galera. Como é que você avalia? Prejuízo, tamanho do prejuízo, frequência e intensidade. Talvez a gente pudesse ainda botar um quarto, regularidade, né? A intensidade talvez tenha a ver com regularidade. Então, quando você tem um problema que é regular, intenso, aí é frequente, né? Então frequência já tem a ver com regularidade. Então, tem, é isso aí. Frequência, intensidade e prejuízo. Esse é o problema que tem que ir para o telhado. Se você não tem esse problema, aí beleza. Aí você pode... Pode ser só um atrito, né? Se não for um atrito simples, né? Aí é caderninho. É caderninho. Então esse problema estrutural, a livroterapia é mais para um problema desse tipo. Por exemplo, Entendi. eu não Um consigo problema dizer estrutural. não. Aí você diz, então tem que levar para o telhado para a gente escrever o livro. Sim. Não tem, vai para o caderninho, que aí é um problema menor. Aí você pode, por exemplo, se dedicar a escrever alguma coisa mais profissional. Aí você já entra numa espécie de... Seria uma segunda... Não seria
não sei se eu vou chamar o segundo de livroterapia, mas seria uma escala, né? A primeira, livroterapia, ajuda a resolver problemas estruturais. Depois que superou a livroterapia, entra numa espécie de espaço conceitual, que aí isso tem a ver também com excelência. É o espaço, essa ideia do David, quando a gente escreveu o livro sobre blockchain. É a saída da operação para a conceituação. Que é uma coisa que você pode pensar, Alessandro. Sim. Talvez na livroterapia você não tenha necessidade. Mas pensar, por exemplo, o Josuel, ele está com. Eu acho que ele já está com na casa aí dos 50. E ele está escrevendo a história do empreendedorismo dele. Está fazendo muito bem para ele. Porque ele está revisando tudo. E aí, quando ele for fazer. Ele agora está querendo aumentar os cursos, palestra. Ele vai melhorar ainda mais a forma de escrever, falar, fazer as palestras, fazer os cursos. Inclusive, vai ter um material para distribuir depois. Eu acho importante, hoje eu estava conversando com o menino na sauna, aqui do prédio, eu acho importante a gente conceituar a nossa atividade profissional como uma forma de consolidar determinadas coisas e amadurecer até outras alternativas e deixar o legado, que isso faz bem, deixar um legado. Olha, o que eu aprendi, o que é que o Wagner está querendo fazer? O que eu aprendi nas melhorias de equipe? O que o Alessandro aprendeu na área de... Você está falando uma coisa e eu estou com um desafio aqui e eu encontrei pouco material disso, né? A gente está com um modelo comercial aqui, onde o vendedor ele precisa cuidar da base de clientes ativos e, ao mesmo tempo, ele tem que fazer novas prospecções. E no mercado, geralmente, o recomendado é que você separe esses atores, né? Porque são maneiras diferentes de fazer, fluxo de cadência, né? De follow, etc., diferente de ser feito. Só que aqui a gente tem um ambiente em que unir esses dois é possível, né? Então, como na maioria das empresas não é separado, não dá certo, ou se é feito de uma forma que uma atividade negligencia a outra, o cara no nome ele faz as duas, né? Inclusive criar um nome para isso, é o Funter, né? Que é uma mistura de Hunter com Farmer, faz um negócio mal feito. Mas aqui é possível fazer bem feito, e existem pessoas aqui fazendo bem feito, mas elas não sabem que elas estão sendo um Funter como deveria ser. E eu comecei a escrever sobre isso. Eu estou escrevendo o playbook, né? Conceitualizando a melhor forma de fazer isso e juntando com outras metodologias, né? Porque para isso funcionar, você tem que ter uma limitação estratégica da quantidade de contas que você pode gerenciar, quantidade de contas que você pode prospectar. Para você pegar mais uma conta, você tem que desfazer de outra. E aí existe uma crença coletiva de quanto mais oportunidades eu tiver, mais vendas eu vou fazer, e ao contrário, na verdade, né? Quando você tem que ter uma quantidade ideal que você consiga trabalhar com um nível de profundidade ok, porque senão você fica trabalhando no nível, você tem várias oportunidades, mas você trabalha no nível muito superficial e você não gera valor e você não vende tanto quanto deveria vender. E eu estou escrevendo sobre isso é um problema que as organizações têm, um problema que aqui tem, e eu estou fazendo isso, poderia ser um livro, né? Falar sobre o Funter, né? Alessandro, eu estou com o mesmo problema, quase idêntico. Fala. Você trabalha com vendas também aí, Davi? Sim. Quase idêntico. Passar o playbook para ti. Agora eu vou fazer aqui, eu subir aqui um e-book e vou te mandar o link. Pego o playbook, subo e te mando o link para comprar. Que legal. Aí eu deixo um feedback. Qual o problema que você tem hoje na empresa? É mais ou menos isso? Praticamente isso. Não tem como rodar esse ideal, né? Porque a equipe é enxuta, a empresa está estruturando esse processo, e aí tem que pensar em algo híbrido e otimizado. Né? Exato. Porque não dá para implantar
de acordo com o conceito puro. Então tem que ir fazendo essas exceções aí para poder rodar. E a causa do problema é, né, como é que você vai rodar o motor de novos clientes e cuidar dos atuais, para não, porque é uma dinâmica de trabalho diferente, né? É diferente. Um carro é off-road, né? Você anda na estrada de terra e o outro é na pista, né? É um carro um carro de velocidade, né? Se você jogar uma Fórmula 1 na estrada de terra, ferrou, né? É, Exatamente. então eu acho que são níveis diferentes, né? Eu percebo na minha mentoria que são níveis diferentes. Tem pessoas que identificam problemas estruturais mais claros e aí Uhum. precisariam de livroterapia. Tem pessoas, inclusive teve uma menina que entrou na escola, dizia, ai, pô, você não sei o que, papá, mas eu vi que ela estava tão surtada que eu disse para ela, eu não vou te ajudar, não consigo te ajudar. Porque eu não consigo, você tá. Não consigo. Né? E então eu acho que tem um problema mais estrutural que a pessoa está tendo dificuldade de lidar, e aí a gente então vai para a livroterapia. E às vezes a Uhum. pessoa diz, eu não tenho um problema estrutural mais aguçado. E aí então a gente vai. Uma das possibilidades é trabalhar, né, Mas aí você fala pô, da livroterapia para um problema mais para um âmbito pessoal do que para um âmbito, que nem eu dei o exemplo, eu estou Não, vendo o isso, problema dos outros, não né? é a livroterapia para um problema estrutural pessoal. Pessoal, isso. Aí a pessoa diz, olha, minha vida está tranquila. Eu não estou com um problema pessoal que está me incomodando muito. Não tenho grandes prejuízos, eu não estou com frequência e nem com intensidade. Beleza. Então você não está precisando da livroterapia. Você está Uhum. precisando, de repente, escrever sobre as suas atividades, que você quer aumentar a tua excelência. Aí, para Exato. aumentar a excelência, aí talvez seja a excelência terapia. Já é outra ideia aí. Não é um problema estrutural profissional. A Como seria? excelência-terapia, não, é um problema profissional em que você vai pegar aquilo que você já aprendeu e vai tentar escrever. Aí é mais ou menos o que o Josué está fazendo. Você vai contar uma história e vai tirar as lições daquela história e aquilo vai te capacitar para chegar na excelência, entendeu? Uhum. O Fábio levantou a mão. Fábio, quer falar? Aí agora os filhos dele estão passando, de vez em quando aparecem os filhos ali. Aí, inclusive, os filhos dele chegaram aqui e falaram: e olha lá, papai, lá no lugar que ele tá nevando. Eu falei: cara, tá um frio danado aqui. Olha lá as crianças lá. É. E. Bom, então é essa a ideia. Legal. Suza, o que tu acha aí dessa pegada? Estou tentando aqui fazer um paralelo com aqueles tipos de estratégia, né? Assim, tem aquela pirâmide estratégica, tático e operacional. Quando você chega e fala que a livroterapia é estrutural, é algo pessoal que pode atingir diversas áreas da minha vida, porque é muito Susan. A questão que o Alessandro trouxe já está muito no âmbito profissional. E aí a minha pergunta, assim, né? Eu sei que é no comentário, mas o que viria depois? Resolvi o problema estrutural. Vem qual o problema, entendeu? Estou tentando botar um modelo aqui. Eu escrevo para ir atrás da excelência, para melhorar. Aí vamos pensar: a excelência-terapia é o seguinte: é você criar um espaço seu para refletir sobre a sua experiência profissional. O que cada história que aconteceu, o que você aprendeu naquela história, porque aquilo vai ser útil para você refletir, para você poder melhorar, para você poder ensinar os outros, se quiser. Aí você vai botar a mente secundária para pensar. Primeiro, a mente secundária tem que te ajudar a superar o teu problema estrutural. Depois, superado, digamos, o problema estrutural não é superado. Ele está mais controlado, mais organizado.
Aí a gente então entra na ideia da excelêncioterapia, que é, vamos agora aperfeiçoar ainda mais a excelência como profissional. Aí vamos escrever sobre isso. Vamos escrever sobre a experiência que você tem. Vamos lá. Qual é a tua atividade? Ah, eu faço tal coisa. O que você já aprendeu? Vamos contar 10 histórias e 10 aprendizados. Vamos botar isso no papel. E aí, então, a pessoa vai desenvolver aquilo. No fundo, galera, o que eu estou sugerindo, tanto na livroterapia como na excelêncioterapia, as duas coisas têm a ver com a musculação da mente secundária. É o tempo todo estar refletindo sobre como a gente é, como a gente pensa, o que aconteceu com a gente e o que a gente aprendeu. É isso que é o importante na vida pessoal e profissional. O que aconteceu, o que eu aprendi. O que aconteceu, o que eu aprendi. E a gente não costuma fazer isso. Fábio, você tinha levantado a mão, fala aí. Não, são vários insights. A galera vai falando aí, eu estou explicando aqui, né? Mas uma coisa, fazer um comentário sobre o que eu estava falando com a Silvia, né? Dos irmãos dela, também tem pessoas que eu falo para escrever e não gostam de escrever. E o insight que veio aqui é, cara, a natureza é assim, as pessoas são diferentes. Tem pessoas que realmente vão ter mais dificuldade e elas vão achar seus caminhos de se expressarem, de construírem suas coisas. Às vezes elas não precisam realmente ir para um terapeuta. Ou vão conversar com os amigos no barzinho, não vão escrever. Então, são algumas pessoas que realmente têm essa facilidade e cada um vai achar seu caminho, porque é um sistema interior de cada um vai achar o caminho de dar vazão e de reconstruir aquelas ideias ali. Então, realmente há essa diversidade, né? O senhor não queria falar outro, já um comentário, você falando aí, cada vez mais, né, eu estou aqui na escola há um tempo, ouvindo você falar sobre a mente secundária, mas toda hora eu vejo um reforço sobre isso, né? Esses dias eu vi uma matéria do Steve Jobs, né, parecido, falando que uma das características que ele mais percebia que apreciava era a capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos. Eu imagino, né? Todos ele é um dos maiores mentes de todos os tempos aí. Recentemente, essa semana, vi Anthony Delamagari falando isso também. Tá? Inclusive, um dos últimos posts dele, ele é um cara bastante referência na parte de neurociência. Veio o Ray Dalio também, que é um grande investidor. Então, você vê que grandes mentes já perceberam isso aí, né? E cada vez mais eu vejo isso sendo reforçado. Isso é um comentário. Um outro comentário foi sobre a que estava falando aí, já teve a validação em tempo real aí, né? Você mal falou do seu problema, no grupo de 5 pessoas aqui, 4, Tinha o David já estava se conectando com isso. Você vê como o mercado, como as pessoas podem se conectar com o que a gente tem. A gente às vezes acha que não, mas existem muitas pessoas que querem se conectar e a internet ela permite isso, né? E aí a gente vai criando esses subsistemas, né? É o que eu vejo, na verdade. A gente às vezes vê um cara com 1 milhão de seguidores, cara, é pouco. Aí você vai ver que outros tem 2, outros tem 50. Então, assim, na verdade, se quisermos influenciar, poderemos. Porque a gente vai influenciar um grupo específico que vai se identificar com a gente ali, e às vezes não tem acesso a essas ideias que a gente está falando aqui. Eu sei que tem espaço, né? A gente tem que botar para jogo, igual o meu povo fala aí, botar para fora e testar isso aí. Eram esses comentários que eu vejo de cada Porque o que está aí saltitando aí nessa imersão, né? O Sapiens, o potencial do Sapiens, a sapiensidade, foi isso aí que a gente chamou, inclusive, no artigo aí, a taxa de sapiensidade é a capacidade que a gente tem de se reinventar. Entendeu? Isso que é o Sapiens. É a capacidade que você tem de se reformatar. Então, para reformatar, por exemplo, Susan, pensando um pouco sobre a tua coisa. A pessoa pode dançar, não sei o quê. Pode dançar, pode pintar. Mas você vê o seguinte, não existe uma terapia, do ponto de vista de solução de problema. Você pode ter, por exemplo, o cara está muito ansioso, ele vai pintar. Então ele vai fazer terapia, vai falar
pode escrever e vai pintar para se acalmar. Beleza, é como se fosse um complemento. Mas se ela não tiver a possibilidade de conversar, ela não vai resolver o problema dela. Ela só vai ficar menos ansiosa. Mas ela não vai entender e repensar. Então, inclusive, tem aí a arte terapia, eu já vi até podcast falando sobre isso, né? Quer dizer, é um complemento da terapia. O cara tá super ansioso. Cara, vamos tricotar. Tricota lá. Vamos fazer teatro. Pequenos Rivotril, como você fala, né? O Rivotrilzinho aí. É um Rivotril orgânico. Você vai gerar o Rivotril orgânico. Né? Vai produzir o Rivotril orgânico. Mas o que é a característica do Sapiens é a capacidade da gente botar a mente secundária para trabalhar. E eu acho que a livroterapia, né? E eu estou dando outro nome, inventei aqui agora, brainstorm. Excelêncioterapia já é uma outra coisa, né? E tem uma terceira coisa que é a terapia, porque essas duas aqui estão dentro da existenciologia no básico. O problema estrutural básico. Então eu estava contando, a menina veio para a escola, eu joguei a toalha. Eu falei, não tem condição de te ajudar. Você está precisando de uma terapia casca grossa. Não é uma mentoria. Mentoria não é isso. Você está precisando de uma terapia casca grossa. E aí eu não tenho ferramenta para te ajudar. Né? Ela era médica, dava os remédios para ela e tal. Falei, cara, eu não tenho como te ajudar. Infelizmente não tem. E aí ela já até tinha pago para a escola, eu devolvi o dinheiro para ela e falei, não tem condição. Entendeu? E então não dá. Então volta àquela palavra. Depende da intensidade, prejuízo e frequência do problema. E às vezes esse problema é pessoal ou é profissional. Se é pessoal, vamos para a livroterapia. Se é profissional, a gente vai para a excelêncioterapia. Fala, Fábio. E é mágico, né, meu povo? Quando a gente começa a entender certos conceitos, como a gente consegue resolver problemas, às vezes, que parecem insolúveis, né? Às vezes você pega um método, um treino, uma ideia, e você consegue falar sobre aquilo, discutir sobre aquilo que destrava na sua cabeça, e você consegue tomar as ações corretas. Então, o conceituar, o revisar as narrativas é muito importante, né? Dentro do nosso sistema social, do nosso sistema interno mesmo, emocional, né? Esses dias, por exemplo, eu tive um conceito simples que eu vi o cara falando, me ajudou muito. Há um tempo atrás, não sei se você conhece o Elton Wade, né? E ele falava de uma coisa chamada... Olha só que simples, ele falava de uma coisa que eu já tive que fazer outras formas disso, mas ele falou, para uma pessoa, às vezes, destravar, ela precisa ter capacidade, você ter disposição, e aí ele colocou uma coisa chamada permissão. Aí eu me aprofundei nesses três conceitos, e com isso, eu entendi que às vezes a permissão é que estava travando, e com isso fiz um aprofundamento para destravou várias coisas por causa disso. Às vezes você tem tudo para fazer e não faz alguma coisa, falta de algum nível de permissão, e ele faz uma relação disso com o relacionamento. Então, só esse treino que ele trouxe, esse conceito, permite você analisar ali o sistema de uma outra forma, né? Você entender os conceitos que estão dentro do sistema, falar sobre aquele sistema, e a linguagem para aquilo faz toda a diferença, né? Por exemplo, o Alessandro estava falando aí com vários conceitos do negócio dele. Cara, isso faz uma diferença muito grande, às vezes, para o empresário que não entende isso, né? E traz conceitos novos de carne, de ferramenta, então já vai dividindo na cabeça do cara, vai usando uma linguagem ali, cara, pô, de repente ele está em outro treino, consegue enxergar as coisas de uma coisa totalmente diferente e vai ter resultados totalmente diferentes. Legal. Então vamos caminhando aí para o fechamento. David, vamos começar a fechar aí. O que tu acha que foi legal aí na nossa live? Eu acho que a livroterapia é um negócio que vai ter algo em comum com todo mundo, né? Porque eu estava vendo, você deu o exemplo da Susa, né? Que ela tem aí uma ideia de focar num item pessoal dela. Eu acho que todo mundo tem uma oportunidade de melhorar algum item pessoal, né?
E aí eu estou até pensando em considerar também iniciar esse projeto, porque eu lido com isso o tempo todo, né? Todo dia você tem que melhorar alguma coisa, aprender para vencer algum obstáculo, e a gente sempre tem alguma história para contar e ajudar outras pessoas, né? Aí o que eu acho é o seguinte: se você tem uma coisa muito específica, como por exemplo o ciencismo, o foquismo, beleza, né? Na verdade não é foquismo, é desfoquismo, né? Esse que é o problema, né? O ciencismo e o desfoquismo, né? Então aí é uma coisa. Eu estou amadurecendo isso aqui, está bem verde a coisa. A outra coisa é essa ideia da excelência. Quer ser excelente? Comece a escrever um livro. É isso. Então aí vai para a excelêncioterapia. Quer ser excelente? Escreve um livro. Porque tem o papel do caderninho. O caderninho vale para todo mundo. Eu uso o caderninho e vale para todo mundo. Deu um pepino qualquer, vai para o caderninho. Ó, aconteceu isso, 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 isso. O que eu vou fazer para resolver agora com esse cara? Como é que eu resolvo problemas desse tipo no geral? Qual é o mandamento que eu crio? Beleza. Aprendi limão na limonada. Agradece o acontecimento. O que eu aprendi com ele? Pô, obrigado. Aquela história aqui, né? O cara me mandou tomar naquele lugar. Eu fiz um vídeo no TikTok, o Alessandro acho que não conhece essa história. Eu fiz um vídeo no TikTok, tive 200 mil views. Quer dizer, olha só, eu transformei o cara que me mandou tomar naquele lugar em 200 mil views. Entendeu? Porque é um negócio mais bônus do que esse. Então é isso que é o trabalho do cadernismo, né? Do caderninho tá ali o tempo todo. Esse vale para todo mundo. Só que no momento que a pessoa tem um problema pessoal mais estrutural, aí vai para a livroterapia. Quando esse problema não tem problema estrutural, todo mundo está no caderninho. Aí vai para a livroterapia. Não, eu estou sempre. Então eu estou eu estou aqui nas minhas atividades profissionais e tal. Pô, então vamos escrever o que você já aprendeu. Então vamos criar a prática do aprendizado profissional. E aí você vai escrever para você poder aperfeiçoar. E aí então a gente vão ter produtores de textos que vão estar o tempo todo pensando nas atividades. Suza, o que foi top aí na nossa live de hoje? Foi a confirmação, né, dessa ideia da escrita, que no meu caso tem relação com uma questão estrutural. E eu faço até uma provocação aqui em relação à escrita da livroterapia em nível estrutural. Às vezes você não sabe que aquela questão é estrutural. Talvez por eu ter me colocado numa situação de desconfortável que eu percebi isso em mim. Se eu estivesse ali na roda dos ratos, né, porque eu quis mudar, eu estou fazendo uma mini transição de carreira, e aí eu estou nesse momento de instabilidade, que é esse momento de meio plot twist, que eu percebo aonde estão as fraquezas e eu posso falar sobre aquela fraqueza. Mas se eu ainda estivesse no meu mesmo ritmo, eu não ia precisar escrever sobre isso, porque eu estava apertando um botão, entendeu? Aí a gente tem que ver. Mas aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é o seguinte. Dentro da existenciologia bimodal, nós temos a proposta da livroterapia, que é acompanhada da mentoria. Ela não é sozinha, ela tem um momento da conversa, e foi o que a gente conversou, né? E aí tem um momento que você vai escrever e depois a gente vai analisar o que você escreveu. Então é um processo acompanhado, entendeu? Então tem duas coisas, a mentoria e a análise do que você escreveu para ir ajudando a refletir sobre aquilo. Alessandro, o que o senhor me diz aí? Top aqui da nossa conversa. Desse nosso bate-papo, quando você escreve algo,
é como se a gente estivesse ensinando, né? Quando você está colocando ali o conteúdo, você está colocando de forma, pensando de forma, criando pontos, fala, cara, qual é o contexto de quem vai ler isso, né? Qual que é o repertório de quem vai ler isso, né? Eu preciso simplificar. Pelo menos eu, quando eu crio alguma coisa, eu sempre penso assim, isso vai ser entendido do outro lado, a pessoa vai conseguir entender isso. Então, eu acho que escrever o livro é uma forma de ensinar, né? E de ensinar é aprender duas vezes. Então, às vezes uma coisa não é tão bom. Eu tive uma agência, né? E às vezes o pessoal entrava muito travado em alguns contextos de falar sobre vendas mesmo, né? E o pessoal aí ia ser assessor, e em algum momento ele tinha que tocar sobre vendas. E por mais que ele nunca tivesse vendido, eu colocava os meninos para dar o treinamento sobre vendas. Falava, não, vai lá, cria o treinamento e dá o treinamento. Ah, mas nunca. Cara, vai lá, faz o treinamento, estuda e dá o treinamento de. Cara, o cara daqui a pouco ele estava do terceiro, quarto treinamento que ele preparou e ele conversava contigo como se ele fosse o melhor vendedor, ele soubesse, fosse o maior especialista daquilo lá. Então, o fato dele ter que escrever, porque ele teve que montar, teve que estruturar minimamente, né? Ele criar esse conteúdo, por mais que ele pegue referências daqui, ele teve que fazer uma curadoria desse conteúdo e adaptar para aquele público que ele ia fazer. Não era algo também genérico, ele tinha que adaptar para aquele cliente que ele ia atender. Então, ensinar é aprender duas vezes e te faz te aprofundar sobre aquele tema a ponto de você superar ele, né? No caso, se colocasse o pessoal depois para vender, eles conseguem vender hoje, né? Eles conseguem fazer uma coisa que eles achavam que não conseguiam, né? Eu acho que talvez com o problema aí do problema estrutural, isso capacita a pessoa a chegar a um nível de profundidade dele entender qual que é o caminho para ele superar esse problema. É, as duas coisas, né? Eu acho que. E não necessariamente ele tenha superado, né? Eu acho que é o mais legal disso tudo, né, dessa livroterapia, é que você começa a escrever uma coisa e você não superou ela, é igual a questão do treinamento, né? O processo de fazer isso não te faz você encontrar a solução ou superar, né? Porque a gente fica pensando, pô, eu preciso superar essa situação para depois eu escrever sobre ela. Não é bem isso, né? A livroterapia, ela te ajuda de uma forma diferente, né? Fábio, top aí do nosso papo. Eu não consigo identificar uma coisa top. Para mim, o top foi a reunião toda. Trocar ideia com a galera, ouvir as opiniões. O meu top foi isso. O que eu conto assim, que eu posso dizer que é mais top? Bom, gente, show de bola. Estamos fechando aí o mês de novembro. Vamos entrar agora na reta final do ano. E eu digo para vocês, para mim foi muito top o nosso papo também. Eu sempre brinco, né, que eu nunca sei no início do ano como é que a minha cabeça vai chegar no final. E eu me surpreendo, né, com as coisas que a gente vai descobrindo, com as sacações, com a maneira de pensar. Cara, isso é muito bom. E vou dizer para vocês, eu cheguei aonde eu cheguei porque eu escrevo todo dia. Legal. Você imagina isso? Olha, o meu blog, só para vocês terem noção, que agora eu estou aqui, né? Blog. Não, vou botar aqui, né? Post. 16 anos, cara. O blog está com 16 anos, vai completar 17 anos. Antes da escola, eu já tenho 16 anos que eu estou escrevendo praticamente todos os dias. É um poder, um grande poder, né? Entendeu? Então, cara, eu estou falando um troço. Né? Um poder muito grande ter essa clareza, enxergar as coisas, conceituar tudo. E não é fazer áudio. É escrever e depois fazer o áudio. Em cima do que escreveu. E tem vezes que eu faço o áudio e depois vou mudar o que eu escrevi. Entendeu? Quanto tempo você determina para a escrita? Você determina se 1 hora, 2 horas? Não, depende do artigo, mas eu agora estou fazendo eles assim, né? Quer dizer, eu escrevo um primeiro blocão ali, aí vou botando as frases principais. Quando dá 10 slides, eu digo, o artigo já dá para poder fazer o áudio, né? Aí vou e faço o áudio. Aí o áudio é um complemento, são reflexões sobre o artigo. Não é. Eu não leio o artigo. Eu fico pensando sobre o que eu escrevi. E depois eu escuto o áudio, eu escuto o áudio
quando eu vou lavar a louça. Então, todos os áudios que eu mando para vocês, eu escuto depois para ver o que eu aprendo, o que eu errei e o que eu posso melhorar. Isso é excelêncioterapia. E no meio É uma estratégia de concurseiro, de revisitar. Não, e o detalhe, né? E no meio dessa excelêncioterapia tem um caderninho de crise e tem também a livroterapia, porque de vez em quando eu tenho que ir pro caderninho aqui, botar para contar histórias aí. Também vários artigos eu conto aqui os meus problemas. Né? Bom, galera, é isso. Abraço para todos, obrigado pela presença. Vamos em frente. Agradeço, Alessandro, obrigado, seja pessoal. bem-vindo na escola. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu, querido. Tchau, tchau.